Vamos voltando devagarzinho. É o tempo que a mesa vai sendo aqui recomposta. Nossas agendas aí, a gente se encontramos. E tem muito tema em comum. Eu tenho um informe da diretoria-geral. Eles disponibilizaram uma lista de magistrados que têm alguma inconsistência no cadastro do E-Social. Então, eles avisam que estão atendendo para resolver essa pendência. Hoje, até às 15 horas, lá no segundo andar, na Coordenadoria Administrativa de Pessoas. E também amanhã, de 10 às 15. A lista está aqui no receptivo da gente, do evento. E eu convido também a doutora Margarete, que ela deseja fazer um convite especial. Bom dia a todos, formalmente. É um convite simples, nós já estamos participando da semana, mas para avisar que amanhã nós teremos os trabalhos na nossa escola, serão as oficinas pela manhã e à tarde, e um convite mais específico. Como eu falei da escola, tudo que ela passou, todas as transformações, às 10h15, junto com a nossa presidência, nós faremos a inauguração de uma placa na própria escola, com essa, ou marcando a requalificação. Então, estou convidando todos para participarem do ato em si, que será de alguma forma solene. Muito obrigada, eu passo ao colega Danilo para prosseguir com os debates. Vamos seguindo aqui, por conta da questão do tempo, para a gente tentar aproveitar da melhor maneira possível. Vou fazer aqui uma falta de cortesia com Daniela e com Átila, que estão já voltando aí, mas eu vou iniciar essa parte aqui com o Ivan Dick e com o Odaí. Desde já, mais uma vez, franqueada aqui a palavra, todo e qualquer colega, participante que queira fazer algum tipo de pergunta. Eu vou começar aqui por duas que eu separei, duas das que eu separei. Se eu conseguir fazer metade das que eu programei aqui, ficarei feliz por conta da questão do tempo. Mas assim, primeira pergunta aqui, daí vou dirigir a você. Até na conversa que tivemos um pouco antes do evento, você me relatava que há motoristas no Itmov que são empregados, ou seja, possuem carteira de trabalho assinado com verdadeiros empregados. A minha pergunta é, qual a diferença de controle, de interferência, como vocês enxergam em termos de diferença aquele motorista que é empregado de vocês, da Itmov, empregado formal que eu digo, e como vocês enxergam um motorista de aplicativo que não tem aquela qualidade ali de empregado formal? Como é que é a visão da empresa perante a realidade de cada um deles e como é a forma de ingerência que vocês têm perante cada um deles? Perfeito, obrigado pela pergunta, doutor Danilo. De fato, a Itmov tem alguns colaboradores motoristas que pertencem ao seu quadro. E isso é como eu falava com Vossa Excelência ali antes. A Itmov, por ser uma plataforma nova, né, onde você compete aqui com um mundo, né, com multinacionais extremamente aí poderosas no ponto de vista da sua visibilidade frente ao mercado, você às vezes precisa ter, nós que compreendemos o nosso negócio, que a gente precisava ter algumas situações assistidas de uma forma mais direta pelos motoristas. Quando você tem um processo de uso normal, onde você disponibiliza a plataforma e o motorista se associa a todas elas, né, porque o motorista de plataforma ele baixa todos os aplicativos e atende aquilo que melhor convém a ele, né, do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista do volume de corridas que ele tem. Então, quando nós optamos em fazer algumas situações de ter funcionário motorista, foi para que a gente pudesse ter uma dedicação exclusiva daqueles motoristas para a plataforma Itmov e, com isso, poder dar uma assistência melhor às demandas que nós estávamos ali tendo.
Então, a grande diferença que você tem do processo é esse, né? Enquanto o motorista do nosso ali, que baixa o aplicativo e tem todos os outros, ele está ali, ele não tem nenhum compromisso com absolutamente plataforma nenhuma. Ele usa, ele vai trabalhar quando ele vai rodar quando ele quer, ele faz os horários dele, ele faz o processo dele dentro da conveniência que ele tem. Enquanto que com essa experiência que a gente tem com alguns motoristas, a gente dá a ele aí uma jornada regular para que ele se dedique exclusivamente ao Itmove. Como nós também atendemos o processo corporativo, como eu citei aqui no início, né, também na minha fala, a Itmove tem o produto corporativo que ainda atende as empresas, atende e vai aí, dentro em breve aí, está participando de processos licitatórios, visando levar se enquadrar nesses modais de contratação que os governos têm feito aí pelo Brasil afora. Aí você tem também ali, você pode ter uma necessidade de você colocar uma frota sua própria para você ter uma certeza de que aquele serviço vai ser prestado como aquele cliente quer. Diferente de contar apenas com os motoristas que dividem a plataforma com todos os outros aplicativos que tem disponibilizado no mercado. Então basicamente, as diferenças são essas e a opção nossa foi em função dessa realidade identificada. Minha pergunta agora, vou dirigir de uma forma mais específica a Ivan Dick, mas eu peço que, se possível, passe aqui pelo senhor, daí antes, porque vai dentro de uma perspectiva de preservação de meio ambiente, saúde mesmo do trabalhador. E aí, quando eu elaborei a pergunta para fazer diretamente a você, Ivan Dick, eu abri um parêntese aqui para passar por um questionamento a Odaí, que é em relação ao seguinte: independentemente, sabe, de enquadramento, essa pergunta, independentemente de enquadramento como empregado ou não, que é uma questão bastante polêmica, mas assim, enquanto trabalho mesmo, tá? Como é que vocês enxergam no âmbito da empresa um determinado motorista que trabalhe habitualmente 16, 18 horas por dia? Vocês pensam, fazem algum tipo de política educacional no sentido de orientá-lo a não trabalhar nesse quantitativo de horas que, imagino que seja um fato tanto quanto aqui evidente, que seria algo desgastante para a saúde e segurança da vida do motorista e também do próprio usuário, porque um motorista que rode 16, 18 horas por dia, ele certamente em determinado momento já coloca a vida do próprio usuário também em risco. Faz parte de alguma filosofia educacional e de preservação do meio ambiente aqui essa estipulação de uma determinada limitação de quantitativo de horas a serem rodadas no dia? E aí a pergunta dirigida é: você visualiza essa possibilidade de limitação, mesmo se concluindo pela, assim, claro, em caráter abstrato, uma inexistência de relação de emprego em determinado momento, ou seria algo que dependeria dessa caracterização de uma relação de emprego? Só para uma questão de abrir esse parênteses, vou passar para ele, já te dirijo a pergunta. O motorista que é funcionário da Itmove, você tem esse controle, né? onde ele segue uma jornada de trabalho ali estabelecida aí no país. O caso do motorista do aplicativo, que ele trabalha aí com várias plataformas, onde ele trabalha dentro das necessidades e das conveniências dele, você não tem um controle absolutamente nenhum sobre isso, embora nós façamos sempre, nas oportunidades que nós temos de conversas com o motorista, alertas e cuidados com relação a isso, porque é a preservação da própria saúde e da própria condição dele como pessoa, de não ter uma jornada ali excessiva de trabalho, porque ninguém suporta isso daqui. De sorte que eles, quando fazem e trabalham para várias plataformas ao mesmo tempo, você fica sem esse tipo de ingerência, né? Você não consegue estabelecer ali
Porque ele acorda agora, eu não vou trabalhar agora, ou vou trabalhar, ou faço faculdade e vou fazer, ou estou trabalhando e vou trabalhar, vou ligar o aplicativo quando ele está voltando da faculdade, ou indo para a faculdade, ou indo para o trabalho. Muita gente faz isso, né? E aqueles que utilizam isso de uma forma profissional, e onde eles rodam para todos esses aplicativos ao mesmo tempo, e buscando ali a maior demanda para ele, visando até atingir as suas necessidades econômicas, você fica, de fato, sem qualquer tipo de ingerência com relação a isso, muito embora, repito, a gente sempre busca alertar com relação a esses aspectos pela própria preocupação, porque sabemos do limite, né, da pessoa no desenvolvimento de qualquer atividade profissional, e que os alertas, as recomendações, as orientações no sentido de que não se extrapole, isso é sempre objeto de preocupação nossa com relação a isso. Bom, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho, a limitação da jornada é o equivalente ao direito à vida. Quando a gente olha para a época da Revolução Industrial, se tinha situações de trabalho de 12, 14, 16 horas, sem parada, sem que o trabalhador tivesse qualquer tipo de garantia sobre a sua saúde. E essa mesma situação pode se repetir no caso dos motoristas de aplicativo. Como bem colocado aqui, o motorista trabalha com 3, 4, 5 plataformas, a empresa não consegue fazer uma análise especificamente do quanto tempo ele trabalhou para aquela plataforma. E uma coisa que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: a CLT, no artigo 62, tinha a previsão de que o trabalhador externo não estaria sujeito ao controle de jornada. Mas o desenvolvimento dos instrumentos de tecnologia permitiu hoje que se tivesse um controle mais efetivo até do motorista do que aquele empregado que está dentro da sede e que você não consegue controlar se ele está trabalhando ou está vendo o Facebook, né? Então, o motorista, aliás, o aplicativo, quando o motorista está logado, ele consegue saber o número de corridas que foi feito, quanto que ele faturou, há quanto tempo ele está dirigindo. Essas estatísticas são possíveis de se obter, a tecnologia permite isso. O que acontece é você ter um falso positivo, ou na verdade um falso negativo, porque ele vai mudando de plataforma ao longo do dia. Seria uma medida que eu não enxergo como uma medida que levaria à configuração do vínculo. Vamos ver esse debate. Eu acho que tem outros elementos que levam à configuração do vínculo, mas esse especificamente do controle da jornada, eu não vejo como o configurador do vínculo. Isso tem que ter uma forma de medição, precisa ter um elemento de medição e também contar com a consciência do próprio trabalhador. É óbvio que ele tem um interesse econômico e muitas vezes o próprio aplicativo faz esse incentivo. Se você fizer mais 2 horas de corrida, você ganha um bônus tal. A gente estava com um caso em São Paulo, dessas empresas, dos aplicativos de entrega, onde eles davam bônus caso o entregador conseguisse entregar abaixo do tempo que estava ali estipulado. Ou seja, você está estabelecendo uma recompensa econômica para a violação dos direitos de trânsito, colocando em risco a vida do próprio motoqueiro. Então, essa situação demanda uma consciência do empregador ou do tomador de serviço, já que na lei de terceirização também há previsões relativas à questão de saúde e segurança do trabalho, que não podem ser nem alteradas por convenção coletiva ou acordo coletivo, e também do próprio trabalhador, já que a CLT também coloca para o trabalhador a responsabilidade de observância das normas de saúde e segurança. E aí eu falo isso independentemente do vínculo mesmo, porque não é só a questão trabalhista que vai importar, mas a questão previdenciária também. Esse trabalhador, se ele tiver contribuindo para a Previdência Social e vier sofrer um acidente nessas circunstâncias, para o INSS vai ser uma situação horrível, porque, mais uma vez, ele não está descansando o suficiente, é uma profissão que coloca em risco a segurança do trabalhador e do seu passageiro, vai ser considerado um acidente de trabalho, então pode dispensar o cumprimento de carência de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, agravando ainda mais a questão do déficit da Previdência, e surge uma possibilidade de discussão se o INSS teria direito a mover uma ação regressiva contra
a empresa de aplicativo na condição de tomadora, já que houve um incentivo, houve um dolo, pelo menos uma culpa, né, ao promover um comportamento dessa natureza. Dani, na sua fala você destacou aquele paralelo em relação à decisão da ministra Carmen Lúcia acerca da proteção contra a automação. E aí eu acho que o Firmo não está aqui na plateia agora, mas no intervalo o Firmo fez uma ponderação ali que eu achei realmente muito interessante e queria trazer à tona aqui através de uma pergunta. Hoje a gente está discutindo, está começando a discutir talvez, porque naturalmente o direito ele é sempre atrasado em relação à realidade social. Que tipo de relação jurídica é essa que envolve motorista e empresa aplicativo? Quando, por exemplo, na Califórnia, já se está ali colocando em prática o carro sem motorista. Ou seja, pode ser, não sei, difícil precisar aqui em anos, mas sei lá, bote aí 5 anos. A discussão que a gente faz hoje, será que está fadada se quer existir? Porque a gente já vai estar diante de empresas, aplicativos. Podemos usar o exemplo da Uber aqui, que o motorista sequer existirá mais. Será um carro que vai transportar as pessoas através de um aplicativo, mas sem a figura do motorista? Bom, a própria Uber já tinha experimentos, né? E um dos experimentos, inclusive, gerou um acidente com morte num veículo não tripulado. Isso gerou uma discussão a respeito de quem que é a responsabilidade penal pela morte que foi acarretada. A gente não está discutindo tecnologia com a radicalidade que ela exige, do ponto de vista jurídico, né? Então, nós estamos falando em veículos não tripulados, não conduzidos por motoristas, de quem que vai ser as responsabilidades em matéria, por exemplo, a civil é objetiva. Mas e a responsabilidade penal por eventuais crimes de trânsito, inclusive com morte? Então, a tecnologia ela vem trazendo alguns desafios para o direito, e, de fato, nós vamos precisar adequar os antigos conceitos a essas novas realidades. Eu não tenho a menor dúvida. E a tendência é essa mesma, ou seja, o capitalismo, ele sempre, isso é originário nele, a introdução de elementos de técnica, tanto de organização do trabalho, né, quanto também de aplicação de mecanismos de tecnologia, entre aspas, ou seja, primeiro as máquinas a vapor, depois as máquinas elétricas, e sempre com o motor de substituição do trabalho vivo, trabalho humano, por máquinas. Então, é uma tendência. Agora, o que fazer sob essa perspectiva, com esse desafio no direito? Nós temos que pensar agora em responsabilidades sob diversas perspectivas para esse tipo de exploração da atividade econômica, e não só no campo do direito do trabalho. Né? Porque é muito fácil a gente ficar pensando só nas consequências dessa realidade para o mundo do trabalho. Nós temos que pensar sobre a perspectiva jurídica global. É possível explorar uma atividade econômica sem ter, por exemplo, pessoas humanas que gerenciam, que executam atividades? E se der errado, de quem que é a responsabilidade? Isso é muito importante, porque isso recai no campo da responsabilidade da pessoa jurídica. E nós não temos hoje uma estrutura adequada. Ao contrário, há uma tendência também das empresas, e até a gente também comentou, por acaso, dos sistemas de compliance, a legislação societária, por exemplo, nas sociedades anônimas, e esses modelos de negócio, por vezes, das tecnologias envolvem sociedades anônimas, porque tem investidores. Nós temos modelos hoje das startups. Nós não estamos discutindo isso adequadamente no direito, não. Né? Você tem negócios que são incubados a investidores, às vezes internacionais, nessas atividades, substituindo o trabalho vivo por trabalho morto, e, às vezes, na organização desse negócio, nós vamos ter, às vezes, uma responsabilidade que se trava ou que se estabelece na pessoa jurídica. E, na pessoa jurídica, nós temos vários problemas com relação a todas as hipóteses ou situações de responsabilização. E, nesse mercado, nesse setor da atividade econômica, como em tantos outros, há uma tendência de culpabilização, às vezes, de um gestor direto, esquecendo que todo modelo, ou todos aqueles que estão investindo, estão lucrando a partir dessa atividade. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza hoje para discutir, em primeiro lugar, desafios do fim do trabalho. Eu não estou falando do fim do trabalho como conhecemos, porque o emprego das tecnologias está quantificado.
A OIT tem demonstrado que, a cada nova tecnologia introduzida nos sistemas produtivos, pelo menos, 1 a cada 5 trabalhadores perde o emprego sem substituição. Não é que são criadas novas profissões, eles são substituídos. Acabou, não tem mais emprego. E esse exército de reserva que está sendo criado tem sido empregado por outras formas de intermediação de mão de obra, tentando criar obstáculos à percepção dos senhores, não é da minha compreensão, da compreensão dos senhores a respeito dessas realidades. Então, introduzem novas, a gente fica falando em matemática, em tecnologia, torna tudo isso abstrato, e isso tudo oculta sistemas antigos, passados, que são sistemas exploratórios do trabalho humano. Ou de uma atividade intelectual que estrutura e que estriba esses sistemas de tecnologias informacionais. Porque, para você ser um capitalista, a gente estava conversando sobre isso no intervalo, ali no cafezinho, para você ser capitalista nesse modelo, você precisa ter um bom analista para desenvolvimento de sistemas, um bom arquiteto de sistemas, e pronto, porque depois você vende a parte de hardware, às vezes é a própria empresa que investe. Hã? Uma ideia boa. Uma ideia boa. Então, esse modelo de capitalismo, que é um capitalismo, às vezes, sem lastro, vejam os preços que algumas startups alcançam nesse setor, sem qualquer lastro na realidade, só na potencialidade, ou na possibilidade, por exemplo, de angariar, quer linkar usuários aos prestadores de serviço, quer porque, a partir de suas plataformas ou de fórmulas indutivas, por exemplo, de consumo, né, elas estão ali criando mecanismos novos lucrativos a partir de atividades antigas que são remodeladas. Então, nós temos vários desafios. Por exemplo, como é que vocês já pensaram na estrutura jurídica daqueles youtubers? O que esses youtubers são para o direito? Porque eles recebem, eles estão ali com suas próprias plataformas, dentro de uma plataforma lá de YouTube ou de outra coisa lá qualquer, né, ou de um outro sistema de tecnologia qualquer, ou de rede social qualquer, vão recebendo likes, visualizações, e depois de um certo número de visualizações, isso atrai o mercado de publicidade, de produtos voltados àqueles setores, que também são muito estudados. E aí se aplicam outras tecnologias para o quê? Para quando você estiver assistindo lá, eu não assisto isso, mas, enfim, quando você estiver vendo um vídeo, filhos dos senhores, né, vendo lá, que essas filhos, Lucas Neto, esses meninos todos aí que a garotada fica assistindo, o que é a relação dele? Como é que é a relação dele? Qual é o tipo de relação jurídica que ele tem? Nós não estamos ainda enfrentando estas novas realidades. E não estamos ainda com o direito preparado para essas realidades que vão desafiar tipos responsabilizatórios muito singulares, dadas as singularidades dessas atividades. Agora, nós temos que, em primeiro lugar, tirar a nuvem. Gente, eles fazem de tudo para poder enganar os senhores. Não tenham dúvida. Os modelos remunerados... Eu gostaria, eu peço muito a atenção dos senhores. Os senhores têm a possibilidade de fazer provas periciais nesses contratos tecnológicos. Peçam prova pericial. Por quê? Um perito pode mostrar para os senhores quais são os sistemas de informação que estão na base daquela plataforma. Eles podem mostrar para os senhores como é que é o sistema de ordens, como é que é dirigida a atividade, como é que é controlada a atividade, como é que se disciplina aquela atividade. Ele pode deixar isso muito claro para os senhores, vocês vão ver que tem controle de tudo. Esse trabalhador, ele é hipersubordinado, ele não é só subordinado, não, ele é hipersubordinado. E a única liberdade que ele tem, que também não é liberdade, é de ligar o power e se vincular e de ligar o sistema. E, mesmo assim, não é uma liberdade verdadeira, porque se ele estabelece uma relação de aquisição de um bem ou de aluguel de um bem, e a gente sabe que boa parte dos trabalhadores, por exemplo, em plataformas de transporte, não são, às vezes, proprietários do próprio veículo. Então, como eles têm que manter uma atividade rentável, como eles têm custos a pagar, eles são obrigados a executar atividade diária, às vezes com essa jornada que nós estamos falando, 17, 18 horas por dia. E outros são subremunerados,
Porque o sistema de rota deles não abre para eles, porque eles estão com pontuação ruim, ou porque ele não é um select, ou porque ele não é um prêmio, ou porque ele não é um não sei o quê. E aí, nós temos uma outra massa de trabalhadores com insuficiência de horas trabalhadas e que estão na linha de pobreza. E que, às vezes, não conseguem pagar os custos da atividade no qual eles estão sendo inseridos e que é lucrativa para a empresa. Então, preste atenção, porque eles enganam os senhores cotidianamente, eles enganam o consumidor cotidianamente. A tecnologia tem essa capacidade, porque nós ficamos tão, vamos dizer, encantados com a inovação, que a inovação nos faz obliterar a realidade que ela esconde. Então, eu peço aos senhores que usem das provas periciais. Perguntem dos códigos-fonte. Vamos na raiz do problema, vamos lá no código-fonte. Eles vão falar que é sigilo, porque isso é protegido pela lei de software, mas não para os senhores. Os senhores têm que julgar, os senhores têm que saber o que aquele programa tem ali, o que ele liga. Se o veículo é próprio do trabalhador, ou tem plataformas, e nós não falamos aqui, o Cabify, por exemplo, porque eu não estudo Uber, eu estudo plataformas tecnológicas em geral. O Cabify, por exemplo, você tem a possibilidade de não ser motorista e cadastrar o seu veículo para utilização do sistema. Ora, que tipo de capitalismo que é esse, gente? Pega o carro de o trabalho do parceiro, entre aspas, empreendedor do outro lado, e pelo fato de ter uma capacidade tecnológica que vincula usuários e prestadores de serviços e proprietários de veículos, já gera direito, já gera, na operação, lucro. E, mais do que isso, tem recebido lucro, não aqui no Brasil, gente. Isso não tem colaborado em nada para o desenvolvimento econômico nacional. Por isso, eu dou parabéns aos soteropolitanos que enfrentam as empresas hoje, que são oligárquicas. Essa é a guerra mundial que eles estavam falando entre Estados Unidos e China, bate exatamente nesses controles tecnológicos. Se você quiser hoje fazer uma guerra contra alguém, você não precisa usar arma. Você simplesmente faz o bloqueio de sistemas de informação daquele local, que acabou, aquela pessoa fica isolada no mundo. Não consegue mais nada no mundo. Então, a tecnologia ela é totalizante, ela está aí, ela está em tudo. A desconexão é absolutamente, hoje, um ideário não alcançável, porque as pessoas estão o tempo todo vinculadas à tecnologia, o tempo todo, tudo está dentro de um telefone, tudo está dentro daquele aparelho. Relações pessoais, tudo, de tal sorte que você não se desconecta da situação de emprego. Multiplicidade de empregadores oligárquicos. Eu estou chamando a atenção disso, gente, porque isso aqui ninguém... Por que só tem uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa? Porque é um sistema hegemônico tecnológico, eles estabelecem um sistema que cai na facilidade do usuário, e ele ali se mantém. É o mesmo sistema da Microsoft. Todo o sistema tecnológico ele é baseado em sistemas de hegemonias tecnológicas e sistemas oligárquicos de exploração dessa atividade. E ficam aqui aqueles trabalhadores que executam jornada de 18 horas e outros que estão na linha de pobreza porque não conseguem manter a atividade lucrativa, e a gente discutindo se eles são ou não são empregados. Vamos fazer uma prova pericial e vamos ver que esses mesmos instrumentos tecnológicos que estão dominando o mundo dominam a atividade daquele trabalhador. E, mais do que isso, o que eles querem é que ele elimine aquele trabalhador. Eu estou achando lindo ter um sindicato dos trabalhadores de transportes aqui, porque nem isso era possível. Nós, na UFMG, a gente tentou, só dar esse dado e vou passar a palavra. Na UFMG, a gente tentou, por 2 anos, mapear grupos de WhatsApp, que eles organizam por WhatsApp, alimentando sistemas de informação nossos para pesquisa. Sabe qual foi o primeiro dado que a gente percebeu? Instabilidade do grupo. Tinha gente que não ficava 10 dias na plataforma, já fazia alguma coisa errada, a Uber ia lá e tirava. Ou não. Simplesmente não liberava a rota. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que é um sistema que engana a todo mundo. E, principalmente, o judiciário. Através de práticas que são, em primeiro lugar,
que não evidenciam. Eles trabalham não sob a ótica da transparência, gente, é sobre a ótica de ocultar todo o sistema. Isso é considerado sigilo e gap comercial para eles. Eles não podem soltar. Agora, os senhores têm obrigação, num caso concreto, de abrir aquele sistema e olhar. Vocês têm um controle de rota? Vocês têm um controle de tempo? Vocês têm um controle da quilometragem? Vocês têm um controle... Então, vocês têm um controle de tudo. Então, para mim, essa discussão de emprego, ela é absolutamente superada. Agora, o que eu quero é que esses sistemas introduzam, eu vou só colocar nas minhas pesquisas atuais, que eles mesmos introduzam fórmulas de contenção, que eu chamo de algorética. Eu quero que estabeleçam mecanismos matemáticos prévios dentro do sistema que não libere a jornada de trabalho com mais de 8 horas, que remunere o trabalhador que está lá em espera, aguardando ordem de serviço. Lá em Minas Gerais, o aeroporto de Congonhas, que agora está bem pouco movimentado, ainda mais depois dos grandes acidentes ambientais que tivemos lá agora, nós tivemos uma drástica redução de atividade turística e também de atividade minerária, com razão pela qual nós tivemos um impacto assim, perceptível, a olho nu, do movimento, por exemplo, do aeroporto. O pessoal do Uber está esperando 7, 8 horas por uma viagem de R$60. Se você tirar os custos, ele não está ganhando nem salário mínimo horário. Isso não pode ser dimensionado, a tecnologia não alcança. Isso, claro que alcança, gente, só que a tecnologia só é empregada pelos tecnólogos no interesse do capital, nunca no interesse da classe trabalhadora. Então, por isso é que eu acho que os senhores têm que pesquisar se tem essa... Não é que é uma política só, tem que ter o algoritmo lá dentro, que não me permita discriminar, que não me permita jornada superior, que distribua de modo equânime e não permita que trabalhadores fiquem na linha de pobreza. Enfim, né, que regule salário mínimo horário para esses trabalhadores quando em situação de disponibilidade. E assim vai. É muito fácil introduzir essas tecnologias. Basta querer, basta a gente perceber e lutar por um mundo melhor, um mundo que a tecnologia inclua as razões humanas e mínima humanidade em suas razões matemáticas. Átila, vou dirigir aqui uma pergunta a você sobre o tema central. E aí, se me permite, quebrando um pouquinho também do protocolo, mas como você traz aqui numa perspectiva sindical, vou aproveitar realmente só sua presença aqui, porque a gente vem passando por uma fase muito emblemática da realidade sindical brasileira. E acho que você falou o sindicato de vocês desde 2017, salvo engano. Você falou algo em torno de 8 mil, 12 mil associados. Então, assim, me chamou a atenção realmente o número, a quantidade de associados. Pergunta do tema central em si seria uma pergunta direta que eu faço a você aqui, porque imagino que você consiga trazer a realidade dos atores sociais, dos motoristas, como eles se enxergam perante essa realidade. Se eu pudesse fazer uma pergunta mais direta aqui do mundo, seria a demanda dos motoristas, eles se enxergam, eles se sentem efetivamente como empregados, ou seja, dentro de uma perspectiva daquilo que a gente contempla como tal. E a segunda é, como você vem enfrentando no sindicato essa realidade que vem passando aí pelo fim da contribuição sindical obrigatória, com um desafio muito grande que as entidades sindicais têm vivido hoje em dia. Que tipo de enfrentamento vocês estão passando? Porque é um enfrentamento duplo aí, imagino eu, por esse tema ser sensível e ainda de ser uma entidade sindical nesse momento tão desafiador no nosso país. Respondendo à primeira pergunta, sobre a questão de como hoje a categoria, o trabalhador, eu não posso falar de maneira macro, a nível nacional, porque como nós fomos o primeiro sindicato fundado, constituído do Brasil, e eu tive a participação de ajudar a fundar alguns, como Pernambuco, Brasília, e alguns em Maceió, no Amapá, porque essas pessoas pesquisaram sobre isso e eu fui ajudando, porque não é fácil você constituir um estatuto, a pessoa que não tem um entendimento, não tem uma certa condição, porque é caro também você fundar um sindicato, não é barato. Hoje tudo no Brasil é caro e isso também não é diferente. Então, as pessoas hoje que estão nessa atividade de trabalho se vê, sim, como um funcionário, porém, um trabalhador em situação totalmente desassistida, em situação de risco, em situação de escravidão. Gente, pode soar pesado quando eu falo aqui, mas a doutora e vocês estão colocando aqui questões de carga horária. As empresas elas têm um plano de incentivo, eu vou pegar aqui só os dados corretos,
para passar para vocês. As empresas têm um plano de incentivos de corrida, tá? Por exemplo, a 99 Pop, ela prega no aplicativo, faça 12 corridas, ou faça 30 corridas das 12 às 23 horas, ou seja, são 12 horas de trabalho e ganhe R$200 a mais, ou seja, meta que elas colocam aqui diária. A Uber já tem o clube 350 corridas mensal e ganha 6% do bruto no próximo mês. E tem os 70 corridas em 3 dias e ganha R$130. As empresas elas vão ali incentivando metas. As empresas elas vão colocando as coisas da seguinte forma. Olha, como foi bem colocado aqui, a questão de avaliações. O motorista que tem baixa avaliação, ele também não perdura muito na plataforma, mas, em compensação, enquanto ele está na plataforma, ele é sempre o último. É como um patinho feio. Então, ele fica logado ali, ele fica parado ali, muitas vezes com o carro alugado, com o carro financiado, empresas que estão surgindo, eu costumo dizer no meio que são empresas vampiras, como a Prime Fit aqui em Salvador, é uma empresa que ela praticamente explora o trabalhador. O trabalhador trabalha quase 18 horas por dia, ou mais, sem trabalhador dormindo no carro, para poder pagar esse carro, porque o cara não tem emprego, além de pagar o carro, a taxa que essa Prime coloca, porque muitas pessoas também não têm condições de alugar um veículo na locadora, que pede um cartão de crédito, às vezes muitos estão com o nome no SPC, não tem um cartão de crédito, então recorre a empresas como essa Prime, por exemplo, que, para vocês terem ideia, às vezes tem motoristas aqui, eu tenho relatos, já estão entrando com ações judiciais contra a Prime, que recebem R$400 no mês. O motorista José Henrique, que faleceu, quando estava trabalhando pelo aplicativo Uber aqui no bairro de Ilha Amarela, no subúrbio, quando foi buscar uma passageira e se assustou com 2 assaltantes, que se achou no direito dessa pessoa se assustar e tirar a vida desse rapaz de 23 anos, universitário, que veio de Barreiras estudar aqui, estava trabalhando e não tinha um carro, e a única forma de sobreviver foi até através dessa Prime Fit. Nós travamos uma batalha, conseguimos, com a mobilização da imprensa, a imprensa e o judiciário têm um papel importantíssimo hoje em todo esse contexto, porque a imprensa ela transmite, ela mostra, ela forma opinião. Então, a empresa que faz a propaganda no seu celular, e quando você abre um videozinho no YouTube, na TV, venha para a Uber, venha para a 99, ela não quer ser vista como tirana, né? Então, quando você tem uma porrada na imprensa de um grande veículo de visibilidade, a empresa tenta logo abafar. É como os políticos que tomam porrada de jornalista. O cara vai ali e vai, peraí, meu irmão, segura aquele cara ali, peraí, meu irmão, o cara está falando demais aí, tem que segurar o cara que minha imagem está aqui. Então, é a imagem, a empresa não quer ter a sua imagem manchada. Então, foi através disso, da ajuda da imprensa e do nosso jurídico, que nós conseguimos a indenização desse trabalhador, que foi o seguro, é um seguro que eles pagam durante a corrida, que inclusive que é R$100 mil, que é de direito dele, e nós travamos uma batalha para receber o que é de direito. Claro que a família recebeu esse primeiro seguro, nós estamos pedindo outra indenização, porque uma vida não tem preço, ele estava a serviço da empresa. Mas, só para deixar claro, a Prime Fit ainda teve a cara de pau, essa empresa, que surge através dessas deficiências do nosso país, dessa grande crise de emprego, desses nossos problemas sociais que nós estamos tendo aqui, surge para ser um vampiro, pior ainda do que as empresas por aplicativos, se aproveitando. Então, a empresa nem sequer quis pagar a família, a mãe muito pobre, o dinheiro que era devido dele do tempo de trabalho. Nós estamos travando outra batalha jurídica. Então, só para você entender como se sente o trabalhador e o que passa o trabalhador. No quesito do sindicato, como eu disse aqui na primeira fala, os sindicatos eles foram, de certa forma, destruídos moralmente no Brasil por políticos de extrema-direita. Essa é a verdade. Eu não sou uma pessoa de esquerda, meu posicionamento político... Hoje eu me considero que não tenho um posicionamento político. Eu hoje levo a política da seguinte forma: eu vou pelo lado da coerência. O que está certo ou o que está errado. Não interessa o lado de quem quer que esteja falando. Eu conduzo a minha vida dessa forma. Eu acho que ideologia, de certa forma, é uma forma de segregar, uma forma de separar as pessoas. Aquele que fica muito preso a ideologias, a dogmas, é uma pessoa que ele está ali limitada. Nós estamos vendo isso no nosso país. Aí. Tem pessoas que estão vendo o absurdo, o cúmulo do absurdo, de governantes, e por o cara ter paixão política, paixão ideológica, ele passa a mão na cabeça, o cara está tendo direitos arrancados, acabados, como eles acabaram com essa reforma trabalhista, com o direito dos trabalhadores, que isso é uma vergonha. Lutamos para ganhar direitos no país, um país tão desigual, um país tão oligárquico, porque essa é a verdade. Quando a senhora coloca
essa questão oligárquica, o Brasil é reflexo disso. O Brasil parece que ainda está em capitanias hereditárias. Você vê que em cada estado tem uma famíliazinha tradicional que ocupa política, que ocupa veículos de imprensa, que ocupa as grandes empresas, que ocupam os poderes para poder, através dos poderes, conseguir perpetuar o seu poder de suas empresas e empresas de amigos e por aí vai. Então, na questão do sindicato, essas pessoas que não têm interesse de ter um calço, uma pedra no sapato, e um sindicato que não é pelego, um sindicato que não tem ideologia partidária, que não se vincula a isso, um sindicato que tem, de fato, no seu pensamento, nas suas ações, defender a causa e o trabalhador, empresa nenhuma quer ter sindicatos, pessoas determinadas dessa forma no seu encalço, assim como governantes também não. Então, eu acho que eles tentaram deteriorar, tentaram enfraquecer os sindicatos no Brasil, e o que é que aqui, especialmente, o nosso sindicato nós fizemos? Quando eu fundei o sindicato, eu comecei a prestar um serviço, porque é uma categoria carente. São carentes por quê? Porque tem seus direitos todos os dias, direitos básicos, como eu citei aqui, o direito de ampla defesa, direitos básicos que está na Constituição, totalmente destruídos, totalmente desrespeitados, e ninguém faz nada. Você tem ideia, já tivemos muitas derrotas jurídicas, mas aí eu também quero até amenizar e dizer porque eu entendo que muitos não têm ainda o entendimento da convivência, só tem da convivência cotidiana desse trabalhador, do que ele passa. O judiciário ainda não tem esse entendimento. E reitero que eventos como esse aqui é importante demais, porque o que deve ser levado em conta é a pessoa humana, gente. Não se pode, com o pseudo-discurso de neoliberalismo, de tecnologia, de que é bom, e a pessoa, o ser humano, as pessoas estão ficando de lado. As pessoas estão sendo deixadas de lado, deixando de ser importantes, protagonistas, nós seres humanos, inclusive os que estão abaixo numa certa camada social, estão deixando de ser valiosos, estão sendo indispensáveis, como o colega colocou, e que eu vi nos Estados Unidos, a Uber, por exemplo, que é a maior, já testando carros sem motoristas, ou seja, hoje usa os motoristas, já está buscando um meio de não pagar motorista, ter o lucro total, é a centralização do poder econômico. Eles querem tudo para eles. Então, o que é que nós fizemos como sindicato? O sindicato estava enfraquecido, sindicatos desgastados, o que é que nós fizemos? Prestamos serviço de assessoria jurídica, que a categoria não tem, plano de saúde, que a categoria não tem, plano dentário, defesa de multas e CNHs, tudo isso nós fazemos, nós começamos a fazer clubes de recreações para a categoria, tudo isso de forma a aglutinar trabalhadores, oferecer um serviço. E, claro, a nossa luta, para vocês terem ideia, na regulamentação nacional, nós enviamos 2 ônibus de Salvador para Brasília, com recursos próprios. Eu travei as primeiras manifestações, nós, sindicato, travamos as primeiras manifestações do PL 28 em Brasília, onde o deputado federal Carlos Arantini, do PT, propôs praticamente o projeto de lei, porque ele vinha dos taxistas, de dizimar a categoria, porque o que ele colocava praticamente no que ele propôs era dizimar através de leis, e com a pressão popular nas ruas, porque isso ainda funciona no Brasil, e no mundo também funciona. Agora, no Brasil, há um processo de adormecimento das pessoas quando se fala em lutar pelos seus direitos. E às vezes eu que não me conformo com certas injustiças, eu fico observando, meu Deus, as pessoas estão cegas, elas não assistem os jornais, elas não estão no dia a dia, porque as pessoas estão apanhando, tomando porrada e calado em briguinha de rede social, ou então uma militância de rede social, que não resolve nada. Você faz um comentário ali, o cara não leva você em conta, mas se você vai lá na porta do Planalto, você vai na porta da governadoria, ou da prefeitura, ou da Câmara, e você está lá expondo aquilo que aquele político, aquele agente público está fazendo de errado, e jogando a opinião pública contra ele, que vai impactar no que importa para ele, que é voto, e a opinião pública a seu favor, ele vai procurar mudar a postura dele. Então, é nesse quesito que nós fizemos manifestações, nós estamos fazendo aqui em Salvador, vocês estão acompanhando com a regulamentação municipal, que inclusive o prefeito da capital e o secretário se coloca de forma parcial. Ele coloca, eu fiz a pergunta ao prefeito na tribuna da Câmara, eu disse, eu gostaria de entender do senhor prefeito, que tipo de política é essa, prefeito? Porque os 28 mil motoristas de aplicativos não são soteropolitanos, ou só os taxistas são? Ou como é que eu resolvo, prefeito, o problema de 7 mil, deixando outros 21 mil sem atividade de trabalho? Essa é a solução. Então, através da nossa luta de causa e também dos serviços prestados,
e atendimento e a vulnerabilidade que esse trabalhador convive, através disso ele busca o sindicato. Pra você ter ideia, a gente não tem campanha sindical de estar em ponto sindicalizando ninguém. E eu recebo ligações pessoais fora lá do escritório. Aqui no dia, se eu te mostrar quantas ligações eu já recebi aqui hoje, se eu for retornar, você vai ficar assombrado. Motorista por aplicativo. Olha, fui bloqueado. Olha, eu fui assaltado. Eu tenho um relato aqui, se vocês quiserem, eu posso expor a vocês, de Ricardo, motorista por aplicativo, que ele questionando, velho, como é que eu tomo um tiro na cara? Tomei um tiro na minha face, trabalhando pela 99 Pop, e eles não me deram nenhum tipo de assistência, ainda me bloquearam. O cara saiu de sua casa, se imagine sair de sua casa, entrar no seu carro para buscar uma pessoa, que quando você chega lá é um bandido, que está numa plataforma de aplicativo, porque a segurança, quando é para o motorista, é máxima. Repito, quem tem antecedentes criminais, que ainda nem sequer o processo acabou em todas as instâncias do judiciário, ele nem sequer entra na plataforma, nenhuma que eu conheço. Mas o usuário, ele entra aí, faz um cadastro, porque a empresa é o capitalismo feroz. A empresa está preocupada em ter dinheiro, e de quem leva dinheiro não é o motorista. Quem leva dinheiro, de fato, é o usuário. O motorista só é o funcionário, a mão de obra. Entendeu? Para vocês terem ideia, é uma categoria que vem sofrendo, por exemplo, tarifas que não levam em conta inflação, combustível. Nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias no mundo. O Brasil hoje é uma vergonha. Nós temos um combustível que varia de R$ 4,29 a R$ 4,59. Gás GNV, que é coisa barata, produto barato, extraído em qualquer lugar do nosso país, a R$ 3,19. Quando as pessoas que recorrem ao GNV, ao combustível de gás, que economiza mais, só para concluir. E, pasmem, sabe quanto é que a Uber, que é a maior, paga a esse trabalhador agora? Porque ela impõe. Eu pago e você aceita se quiser. Se não quiser, saia. Aqui a fila está cheia. A Uber paga 90 centavos, entre 93 centavos, por quilometragem em áreas de centro, sem levar em conta deslocamento, tempo logado, porque quando ele vai te buscar na sua casa, o motorista, ele se desloca 10, 5, 6 quilômetros e aquilo não é pago. Aquele combustível e desgaste do veículo não é pago. Em áreas periféricas, que o risco é maior, porque há um grande índice de criminalidade, e não sou eu que estou falando, nós temos os índices de criminalidade falam por si só, nós temos um grande tráfico de drogas alastrado aí, a facções criminosas. O risco nas periferias, que é muito maior, risco de vida, e os relatos mostram isso, a tarifa ainda é reduzida para quem roda por aplicativo no Uber, por exemplo. É 75 centavos que a empresa paga por quilometragem. Hoje é mais barato você andar de Uber ou de aplicativo do que você pegar um ônibus, se você sai de 4 pessoas. Porque você está no ar-condicionado, carro limpo, cheiroso, paga R$10 do subúrbio à calçada. Se você colocar 4 pessoas, isso é muito mais barato do que você pegar um ônibus que sai mal cheiroso, risco de ser assaltado, espremido que nem rato, que nem barata, e por aí vai. Gente, tá franqueado o tempo inteiro, mas de toda forma, como eu acabei fazendo as perguntas, pode ser que alguém tenha achado que eu não podia perguntar ainda. Andrezinho, uma pergunta? E à vontade aqui, de fato, todo mundo. Marcelo, mais alguém? Só para a gente... Mais alguém? Então vamos manter essa linha aqui. André. Marcelo, começar, Marcelo? Pode ser. Tá ligado? Assim. Eu queria fazer uma pergunta para o Átila. Tudo bom? Eu queria saber se vocês conseguiram firmar junto com a Uber, ou pelo menos tentar firmar junto com a Uber, alguma espécie de acordo coletivo, algum instrumento normativo. Qual foi a recepção que vocês tiveram? Gostaria de saber a respeito. Chega a ser engraçado, se vocês precisarem colocar o nome do sindicato, meu nome aí na imprensa, vocês vão ver até, certa vez, que a gente até invadiu a sede da Uber aqui na Avenida Tancredo Neves, quando mataram o motorista, me pintei todo de vermelho, representando até violência, sangue. A Uber trata as pessoas, a Uber e a 99, que são as maiores, eu posso isentar a Itmóvel porque não tenho nada com eles, mas é nova ainda, por enquanto, é nova ainda. Claro que precisa melhorar, eu acho que ela está no caminho, só fugindo um pouco, a Itmóvel tem tudo para dar certo, porém está no caminho de condução errada de diálogo. Ela não está conversando com as pessoas que realmente pode colocar no caminho de entendimento do que realmente pode derrubar essa gigante, que não é fácil derrubar a Uber e a 99. Mas só respondendo a sua pergunta, a Uber trata, e a 99,
os sindicatos, os trabalhadores, da seguinte forma, como ela tratou hoje um evento dessa importância. O mesmo respeito que ela deu a vocês aqui, ela dá a nós, as entidades, a categoria. Ela pouco faz e desdenha. Aqui não compareceu. Nas empresas, elas só atendem quando aparece um aspone, me desculpe a expressão, lá para atender a gente. Quando a gente faz manifestação na porta que invade, diz, não, vamos conversar com São Paulo. E você aguarda essa resposta de São Paulo. E nunca se tem um acordo, nunca se tem uma resposta, nunca se tem um diálogo. E o único diálogo que tem é na justiça. É nas mãos de muitos de vocês aqui, que passa por vocês. É o único diálogo que a gente tem com as empresas. Porque não é interessante para elas ouvir o trabalhador. Elas sabem dos problemas do trabalhador. Eles não levam em conta sequer a segurança, a vida humana. Não levam, porque ela, por exemplo, a Uber, por exemplo, que é a maior e a 99, exclui um trabalhador da atividade por taxa de cancelamento. Vocês sabem o que é taxa de cancelamento? É quando você, usuário, solicita o aplicativo e eu, motorista, não aceito aquela corrida. Agora, por que não aceita aquela corrida? Eu conheço Salvador com uma palma da minha mão. Eu sei entrar e sair em qualquer lugar de Salvador. Até pela minha origem muito pobre, de periferia, conheço tudo. E conheço também todos os perigos que a cidade de Salvador tem. Meu amigo, você não vai entrar no bairro de Valéria, no bairro de Nova Constituinte, no bairro de Nordeste de Amaralina. Aliás, eu vou passar aqui, vou listar uma relação de bairros aqui. Não vale nem a pena, porque se eu citar aqui, vai ser quase todos os bairros de Salvador, só tirando algumas áreas nobres, e olhe lá. A criminalidade está muito grande, as facções criminosas estão crescendo demais aqui no estado. Ninguém entra 9, 10 horas da noite. Sabe por quê? Porque o cara tem 60% de chance de ser assaltado, 70% de chance de ser confundido com uma viatura despadronizada, ser alvejado, e por aí vai, ser assassinado, se assustar. E as empresas cancelam o trabalhador, excluem o trabalhador, porque ele... Eu não vou aceitar, velho. Eu estou aqui na área do centro do Iguatemi, tem uma viagem para o Nordeste de Amaralina, 10 horas da noite, a pessoa está lá dentro, ou então do Boqueirão, porque o Uber faz esse serviço, o aplicativo faz esse serviço. Você está indo para uma possível sentença de morte. E a empresa se acha no direito de excluir você, trabalhador, por você se recusar a colocar sua vida em risco. Com o pseudo-argumento de, olha só, você está cancelando viagens demais, você está fazendo práticas que vão de contra as normas das empresas, vocês estão, de certa forma, aqui rejeitando clientes, rejeitando parceiros, então nós não concordamos com essa atividade. Então, a partir de hoje, você que tem conta para pagar, que não tem nenhum direito aqui, acabou o que você tinha aqui, acabou que já era mínimo, a sua atividade de trabalho, você está bloqueado. E você não tem sequer o direito de contraditório, de conversar. Nós, entidades, que temos a prerrogativa legal para isso. Porque a empresa se coloca como agente terceirizado, como agente que linka. Ela coloca o trabalhador como patrão, como contratante, e ela como a empresa que faz o link com o usuário. Só que, na verdade, ela age como patrão. Como que eu sou o contratado, eu sou o seu contratado. E eu que sou o seu contratado, dito todas as regras, todas as imposições, e você que me contrata, que paga pelo meu serviço, não tem direito sequer a argumentar. Nada. Espera aí, meu amigo, que parceria é essa? Que contratante é esse? Que negócio é esse? É negócio de doido. É negócio de se aproveitar, para encerrar. Isso é uma forma de se aproveitar de um país, porque nos outros países eu estudo muito, gente, eu pesquiso muito sobre os aplicativos, inclusive nos países de primeiro mundo, não é dessa forma que funciona, não, inclusive tarifas. Até em estados do sul, a tarifa é diferente. Agora aqui no Nordeste, porque nós nordestinos somos discriminados, também não se pode negar. Eu rodo o Brasil todo, parlamentar há muito tempo, rodo no Brasil todo, e principalmente no sul as pessoas discriminam muito o nordestino, eles zombam da nossa capacidade. As empresas aqui no Nordeste, as tarifas ainda são mais baratas ainda. Os crimes cometidos são piores ainda, porque eles acham que o nosso nível intelectual é menor, porque eles devem pensar dessa forma. Eu tenho ali um estudante de engenharia, eu tenho outro de administração, eu sou jurista, e no meio da categoria eu que tenho milhares de trabalhadores, e de pessoas que migraram de outras funções, até de nível superior, porque não tem oportunidade no mercado de trabalho, não está no gibi, mas as empresas se sentem no direito
de nos tratar pior ainda do que no Sul, doutora, de forma como verdadeiros vagabundos, cachorros, com um sentimento de vagabundo, com um sentimento de mesquinho, de patrão, de tirano, porque tem patrões aí que são até legais, né? Dialoga, ajuda, com um comportamento de tirano. E eu faço um apelo aos senhores, comecem a, quando chegar essas ações, nas mãos dos senhores, olhem com o olhar da sensibilidade, tentem absorver tudo que eu estou dizendo aqui, que o trabalhador passa. Eu peço que vocês façam até, se vocês puderem, uma auditoria, uma consultoria pública, uma espécie, não digo nem uma inspeção judicial, doutor, nem audiência pública, não, até via rede social, façam uma pesquisa lá, uma enquete. Você é motorista por aplicativo, como você se sente, como você é tratado, relate, bote lá um voto, opções de voto, e vocês verão, gente, a maneira covarde que nossos irmãos brasileiros, nossos irmãos como humanos, como pessoas que são nossos semelhantes, estão sendo tratados. É uma verdadeira vergonha. Então, eu peço que vocês olhem, quando se tratar em algum assunto, algum tema, em algum processo que chegar à mão dos senhores, olhem, antes de tudo, com um olhar de sensibilidade, porque a outra parte é realmente a parte mais prejudicada, que é a do trabalhador. André? Acho que sim. Faça, Lu. Diga, precisa do microfone. Faça, depois eu faço. Então, rapidinho. Alô. Eu acho que essa pergunta acaba funcionando para o Átila e para o Odaí. E é uma pergunta provocativa. Então, se a gente pudesse só começar pelo Odaí, já que a Átila falou agora, e a gente... Tá, então a pergunta... Não, é porque talvez um possa interferir na outra. É uma pergunta provocativa, assim. Pelas informações que eu ando lendo, assim, essas operações da Uber, a 99 eu não sei, mas são empresas do Vale do Silício que ainda tentam legitimar seu modelo de negócio, que é um modelo de negócio que ainda não é lucrativo. A Uber investe bilhões aí em marketing, na plataforma e tal, tem ação listada em bolsa, então é fácil de buscar essas informações contra a lucros. Inclusive, o CEO dela foi afastado porque era uma empresa ainda deficitária, que ainda aposta no ganho de escala, porque ela funciona no esquema de rede, então ela só vai funcionar realmente plenamente, como essas outras todas, Airbnb e tal. Quanto maior a escala, mais ela pode legitimar o business. Então, a minha pergunta se há uma preocupação também do sindicato, ou de uma conversa, hoje você está tendo a oportunidade de estar presente de alguém que pode ser um player importante aqui em Salvador e já estabelecer esse canal. Mas, do modelo de negócios dele, se o modelo de negócios dele comporta absorção de, possivelmente, a tese que se discuta, de um reconhecimento de vínculo para todos os motoristas. Porque, existindo essa possibilidade ou não existindo, o que me parece é que uma empresa como a Uber 99, que não precisa ter uma instalação física no Brasil, ela toma uma decisão lá internacional de retirar a empresa do Brasil e ela fecha aqui o escritório, basta um escritório, porque a ferramenta dela é o aplicativo, fecha o escritório e em um mês ela desmobiliza toda a força de trabalho aqui. Esses 20 e tantos mil aí de Salvador, da noite para o dia, não vão ter Uber, não vão ter 99, não vão ter nada. Então, é um impacto também de entender, sentando e tentando entender como é que esse modelo funcionaria para os dois, porque talvez esse modelo não seja formatado para funcionar para os dois. E talvez ele seja um modelo que, não sendo possível formatar para os dois, ele não devesse existir. E não existindo, você talvez não tivesse essa preocupação aqui, esses 20 e tantos mil aí que a gente não eu não estou deslegitimando, é realmente comovente as condições que você narra aí, realmente são impressionantes. Mas o meu medo é que, em uma enxurrada de ações judiciais com deferimentos na medida do que vocês pleiteiam, significa a retirada de todas essas plataformas aqui. Eu não sei se isso é importante, a manutenção com aperfeiçoamentos, ou se não cabe aperfeiçoamentos, porque talvez 20 mil empregados de carteira assinada por um aplicativo só em Salvador, eu não sei se é possível. Até porque você teria um vínculo com a 99, você tem um vínculo com a Uber, você tem um vínculo com a IT. Então, eu não sei se o pensamento é tão... Colegas, juízes, quando chegarem na sua mesa, fiquem sensíveis aos motoristas. Eu acho que tem que ser sensíveis, mas acho que tem que entender de que maneira atender essa acessibilidade em proveito também do motorista, para que essas empresas também, de repente, não desapareçam. Ela consegue desmobilizar em uma semana as operações dela aqui.
Eu só queria complementar a pergunta, na verdade, porque uma coisa que também duas coisas me chamaram a atenção na fala do colega, que é o seguinte: primeiro, considerando então que são todos autônomos e há a obrigação de recolhimento de contribuição social também pela tomada de trabalho de autônomos, se as empresas contribuem com o INSS, pagam corretamente a contribuição de 20% sobre as corridas, e também se já foi estudado pelos aplicativos o modelo de contrato intermitente, porque trabalha para 99, trabalha para Uber, trabalha para Easy e tal, é uma situação que é parecida com o que se espera do trabalho intermitente, né? Isso poderia se transformar num vínculo, porém intermitente, seria uma saída do meio, por exemplo, né? Queria ouvir a opinião dos colegas. Eu acho que a observação ali feita e a pergunta que o doutor Luciano ali faz é bastante pertinente. E respondendo ali de uma forma objetiva, não comporta, nenhum modelo de negócio desse comporta você ter vínculo empregatício com o motorista. Existe uma equação que você faz, e se você cria um vínculo desse, a maior rentabilidade dessa atividade vai para o motorista. Quando ele recebe uma remuneração que vai, de acordo com o aplicativo, tem uma taxa que eles pagam pelo uso do aplicativo de 25%, alguns casos de 15%, alguns momentos de 5%, quando o motorista fica com essa diferença, que é a remuneração dele. Na hora que você cria um vínculo empregatício, você tem que encaixar a conta no meio disso, né? Porque o usuário, o cara na frente, que paga a conta final, ele não suportará, com toda certeza, o excesso que você vai ter de custo por conta disso. Então, o negócio, numa visão que tenho como empresário do setor, ele não comporta isso lá, e com toda certeza você vai na direção de extinguir a atividade, e aí hoje esses 28 mil motoristas, e mais todos aqueles que existem no Brasil, vão buscar naturalmente um outro meio de vida, porque a equação, ela repetindo, ela não fecha, né? Então esse é um dado ali, não o efeito, né? Porque isso é um efeito de um entendimento, né? As consequências de um entendimento. O que na verdade, é preciso se debruçar, é entender, porque se existem aqui questões a serem ajustadas do ponto de vista do funcionamento de uma atividade nova, e um debate desse permite que se avance nessa direção, pelo menos se enxergar isso, né? Pelo menos se olhar através de outras visões, como está acontecendo aqui, para que você tente buscar o aperfeiçoamento do novo, que é isso que está aqui. Porque simplesmente querer transformar essa revolução que aconteceu, que está acontecendo no mundo da mobilidade, para um modelo convencional de emprego, com toda certeza, extinguir a evolução do que está acontecendo aí no mundo. Eu acho que não é isso que ninguém absolutamente quer. Eu acho que se buscar meios de proteção, meios de limitações de utilização da plataforma, embora, repito, é muito difícil, porque quando o cara está... Eu venho aqui... Eu anotei essa questão aqui com relação a horário. Por exemplo, eu venho no meu aplicativo e digo assim, olha, o cara só vai rodar no meu aplicativo 8 horas. Travo ele lá, da hora que ele plugou, da hora que ele startou o início, até o fim, são 8 horas que ele vai ter lá. Eu faço isso no meu, mas ele tem mais 5 para rodar. E ele é quem faz isso, não é você quem obriga ele a lhe fazer. Você discutir políticas de incentivo para que ele faça mais corrida, menos corrida, você criar avaliações de meios de bloqueio, como aqui estava se falando, você buscar, eu acho que formas de aperfeiçoamento disso. Eu acho que esse fórum aqui nos traz, pelo menos a mim, saio daqui com uma percepção de fazer a análise com relação a isso internamente dentro da empresa, para que você tente transformar o aplicativo numa forma mais justa dessa relação, que você possa, pelos relatos aqui,
aqui extraídos, né? E essas conversas, naturalmente, que nos remete a isso aqui, vai fazer isso com a Itmov. Fiz aqui várias anotações que considero importante. Agora, analisando, repito, o lado real do que esse modelo de negócio traz de oportunidade para esses empreendedores que aí, por falta de oportunidade ou por opção, estão rodando nos aplicativos, certamente que inviabilizá-los não deve ser nenhuma solução para ninguém, porque você vai tirar aqui, se as pessoas estão nesse aplicativo, repito, ou é por falta de opção ou é por opção. Muita gente está fazendo isso aqui por opção, como complemento de renda efetiva, ou está fazendo isso porque não tem outra oportunidade no emprego. E o país com 13 milhões de desempregados, você tem que se reinventar. Naturalmente, você tem que se reinventar. E se você tem pensamentos de tentar inviabilizar uma atividade dessa, quando você pensa numa vinculação, aí, independente dos pensamentos de cada um tem com relação ao negócio, aí eu estou externando o meu, eu acho que não é um caminho producente para um mundo competitivo, um mundo de novas oportunidades que estão surgindo, estão sendo criadas. Está aqui se falando, e bem, porque isso tem sido divulgado aí na mídia com alguma frequência, que esses veículos sem motoristas mais para se trabalhar. É esse que vai ser o futuro, já que vai inviabilizar a mobilidade por um motorista, se um pensamento desse for adiante, né? Então, é preciso que nós, como cidadãos que somos, e na busca de construção de realidades para que se ajuste o melhor formato, a gente tenha preocupação bastante com relação a esse todo. Agora, repito, eu acho que este debate, esse fórum, nos traz visões diferentes que daqui estou levando para discutir internamente na Itmov, como forma de tentar, dentro daquilo que é possível, aperfeiçoar esse negócio e caminhar para a equação mais justa possível sobre todos esses aspectos aqui falados. Muito obrigado, Daí. A gente tem 4 minutinhos aqui para encerrar, já com 20 de atraso, peço desculpas aqui, mas não é um atraso que eu acho que a gente se lamente, né? A gente está aqui dentro de um debate bastante construtivo. Vou passar a palavra aqui à Átila, porque a pergunta de Luciano acabou direcionando aos dois. Te passo para sua pergunta e aí a gente faz o encerramento, tá legal? Andrezinho, me perdoe, mas entre a gente se resolve lá na escola depois. Só respondendo ao Luciano, é isso? Não há aqui, eu também não coloquei aqui da seguinte forma, nós precisamos de reconhecer o vínculo empregatício. A gente sabe que há peculiaridades que não comporta. Eu acho até também que não comporta. Agora, qual é o grande problema? É que a gente não está aqui questionando o vínculo empregatício, a gente está questionando aqui a quebra de direitos, até de direitos da pessoa comum. A gente quer apenas que a coisa seja justa, que se tenha respeito à nossa Constituição, às nossas leis, respeito à pessoa humana e respeito aos direitos, que se abra diálogo. Para você ter ideia, as nossas ações no sindicato, nós não temos uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Agora nós temos ação de dano moral, dano psicológico, porque é o que elas fazem, é o que a Uber e a 99 faz. A gente não está aqui cobrando vínculo empregatício, não, apesar de que, muitas das vezes, como a doutora colocou e bem colocado, se configura assim a prática de alguns. Porque também, como ele colocou, a gente sabe, eu sei que tem trabalhadores que tem 4, 5, tem os 3 aplicativos, tem a YetGo também, que é aplicativo, tem 4 aplicativos no seu celular, porque às vezes um não chama, o outro chama, compensa. E sobre isso aí, fica até difícil ter um controle da carga horária desse trabalhador. O que a gente quer, o que as pessoas querem, o que a categoria quer e precisa, e vocês, do judiciário, têm um papel importantíssimo nesse ponto aí, e os nossos políticos, é que a coisa seja justa, que a coisa não pode ser solta da forma que está. Hoje está tudo para um lado. Por exemplo, eu sou coautor de um projeto de lei que vai ser apresentado agora em Brasília com o deputado federal Cláudio Cajado, onde eu estou propondo regular as empresas dessa forma. Olha, ninguém pode ser excluído ninguém pode ser excluído sem um aviso prévio, de no mínimo 15 a 30 dias.
Nós estamos propondo, dentre essas outras coisas que claro, traz benefício à categoria, como isenção de imposto na compra do seu veículo, como tentar distributar aí a questão do combustível, algumas coisas do segmento, peças e tal, e PVA, como até os táxis têm, mas também que tenta regular esses absurdos, esses monstros cometidos pelas empresas, via projeto de lei. Pronto. A senhora colocou muito bem, mas eu tenho 2 pontos. Nós temos uma nova forma de trabalho, de atividade, que é complexa comparado com o que a gente tinha aí anteriormente. Porém, nós temos essa nova atividade de trabalho, que complexa, que não se encaixa, porém, com quem promove, alguns que promovem essa atividade de trabalho com práticas do passado, com práticas de escravidão, com práticas de desrespeito, que é praticamente um retrocesso, é retrógrado. A Uber e a 99 está agindo como no tempo que do Brasil 500. Está pior do que está parecendo um navio, me desculpe, um navio de escravos, que eram obrigados ali, que eram chibatados, porque não é obrigado na porrada, mas é obrigado na condição econômica. Então, para resumir, e aproveitar a sua colocação, o que nós precisamos é o que você colocou, o que a senhora colocou. Reconhecimento de direitos. Agora, claro que devido ao grande problema, os entraves, a complexidade da coisa, a gente não pode se resumir só a um vínculo empregatício. A gente pode buscar até um trabalho intermitente, uma forma de trabalho intermitente. Agora sim, o que eu também para concluir, o doutor até colocou aqui, e eu estava na cabeça, me fugiu. Agora também há de se levar em conta, inclusive, Luciano, há de se levar em conta que não há essa prerrogativa, não é esse o ponto de se reconhecer vínculo empregatício, mas também o judiciário tem um papel de, muitas das vezes, reconhecer o vínculo empregatício quando a própria empresa se coloca nessa posição. Porque, assim, se eu me coloco na posição primária da ideia do negócio, eu não posso ser reconhecido como vínculo empregatício. Mas se eu ultrapasso a ideia do negócio e me coloco como patrão, estipulando regras, metas, obrigando, impondo, punindo, eu sou o quê? Por exemplo, nós estamos propondo no projeto de lei um ponto importante que tem que ser levado em conta. O momento, por exemplo, o reajuste do combustível, que as empresas não levam em conta, a inflação, que as empresas não levam em conta, o controle de tarifa, porque as empresas brigam entre si, as duas maiores, elas reduzem o valor para vocês, usuários, que eu acho que tem que se reduzir, tem que ter um valor, mas espera aí, meu amigo, você tem que ter uma justiça nisso. Porque o trabalhador que paga, o motorista por aplicativo é que paga essa conta, esse benefício. Então, nós estamos criando modos, ou criando mecanismos, de controlar isso, de ajustar. Não estou criando, eu não fui lá propor para a Rede Lei, deputado, eu preciso do senhor aqui, para que a gente faça algo que, você agora vai ser empregado, não. Mas que se tenha um controle, que se controle isso, porque não está tendo controle. A empresa está se colocando como patrão. Porque se a Itmóvel que está aqui, que eu quero que cresça, que eu torço que cresça, que atropele, que brigue, mas que dê condição, que respeite, que olhe nos olhos, que dialoga, que dê direito à defesa. Olha, João, você foi bloqueado aqui porque eu tenho um relato aqui que você estava bêbado no carro. Isso aconteceu? Não aconteceu? Olha, vamos lá, vou te relevar aqui dessa primeira vez, você vai tomar uma reciclagem aqui ou não, vamos ver. Mas, a partir da sua reincidência aqui, porque onde tem fumaça tem fogo. Se eu tenho uma grande reincidência de casos de relato de passageiros que o motorista comete uma prática, aí a gente pode até ter algo que seja, peraí, meu amigo, você tem agora 30 dias aí, 15 dias, porque tem muita gente relatando aqui. Não é possível que todo mundo esteja mentindo, só você que esteja correto.
O que não pode é, a partir de um relato de um e de uma pessoa, de um terceiro, a pessoa seja penalizada, julgada, sem direito à defesa, excluído. Então, assim, o projeto, para concluir, ele vem basicamente regular, porque é um projeto que está sendo discutido com a categoria. Eu estou fazendo debate com a categoria, debates, e, inclusive, estou viajando o Brasil, vou viajar ao Brasil agora novamente com os sindicatos, nós vamos se aglutinar de todo o país para entender o que passa em cada cidade, para que a gente venha conseguir colocar os pontos principais nesse projeto de lei, para melhorar, tentar melhorar a vida aí da categoria. Só para encerrar. Só para encerrar. Hoje, doutora Daniela, a senhora perguntou, acho que alguém perguntou a Átila como é que os motoristas se sentem. Eu sou motorista, vou te explicar como é que eu me sinto. Tiraram meus direitos de autônomo, pegaram a CLT trabalhista e rasgaram na nossa frente. Porque, como eu sou autônomo, eu não tenho direito a nada. Só tenho dever. Como é que eu vou tratar então, uma empresa dessa como meu patrão? Vou tratar como feitor. Nós brincamos aqui no Zap, nos grupos, nós nos chamamos de escravos contemporâneos. Porque a gente entra num processo onde a gente só tem dever a cumprir, direito nenhum. Se eu fazer uma corrida agora e chegar lá, a Uber entender que o valor está errado, ela já manda, preço reajustado. Nem me pergunta. Autônomo eu considero um caminhoneiro, que ele chega ali, escolhe o melhor carreto para ele, ele vai fazer porque é lucrativo. O que eu pergunto ao senhor daí, como é que ele enxerga a gente como um autônomo desse jeito? O motorista hoje que fica rodando em 3, 4 aplicativos é o que mais é bloqueado. Sabe por quê? O excesso de cancelamento dele é grande. Chama um, chama outro. Ele aceita um ou não aceita o outro, ou cancela um e vai para o outro. Isso é suicídio para o motorista hoje na rua. Ele não fica muito tempo na plataforma, porque ele... Pois é. Aonde está a minha autonomia? Não, olhe bem. Aí vocês falaram aí a respeito do... Peraí, Átila. Vocês falaram aí a respeito de como contabilizar a hora. Isso é simples. A questão toda é assim, ó, é que a gente está batendo na mesma tecla o tempo todo. A gente está querendo enquadrar a Uber nas leis existentes, mas você não vai encaixar nunca porque ela já foi feita com base nas brechas das leis. Se você me permite ter essa pergunta importante, aí eu estava conversando com o Dani aqui agora há pouco. Me parece que em determinados momentos, a gente mesmo, faço uma crítica a nós, assim, sabe, do mundo jurídico, a gente quer reduzir a discussão a um elemento, que é o elemento da subordinação. Para nós aqui, um termo jurídico. A gente fica entre nós discutindo, claro, o papel de Dani era de trabalhar de subordinação aqui, mas a gente, de uma maneira, quer ficar identificando se o cara é empregado ou não, sob a perspectiva de ser subordinado ou não. Ser subordinado, me parece, se a gente fizer uma pesquisa aqui, a grande maioria vai entender que há subordinação do motorista em relação à empresa aplicativo. Mas, para ser considerado empregado, vários outros requisitos precisam estar presentes. Entre eles, não eventualidade, pessoalidade. Uma coisa não quer dizer necessariamente a outra. Essa dicotomia que identifica autonomia e subordinação. Mas eu vou passar aqui a palavra ao Aldair, a pergunta foi mais dirigida a ele, né? Aldair responde, Aldair, se por gentileza puder fazer a resposta das suas considerações finais. Eu passo aqui rapidinho, 30 segundos de considerações finais para cada um depois, para a gente encerrar aí, senão vão cobrar de 1.000 intervalo aí, e eu não vou ter como pagar essas horas extras. Bom, a questão que você está falando de autônomo, quando nós construímos, e a própria realidade do negócio, quando nós construímos o Itimove, uma coisa que eu terminei não frisando aqui, nós ouvimos os sindicatos na época que tinha associação, não chegamos a conversar com o sindicato de Átila, não sei aqui, não sei informar por quê, mas conversamos com... Conversamos com representantes da categoria, buscando construir aquilo que pudesse traduzir dentro do que era possível, a mais a proximidade dentro da realidade dos motoristas. E continuamos fazendo esse diálogo, identificando realidades e tentando aperfeiçoar a ferramenta. E como eu disse e repito, né, daqui eu saio com observações importantes para que esses aperfeiçoamentos que nunca pararam e não vão parar, para que a gente busque encontrar e perseguir os melhores caminhos para isso. Daqui, nessas conversas, estará com toda certeza, agora que eu não conhecia o Átila pessoalmente, vim conhecer aqui hoje, e certamente que vai enriquecer mais aí esses debates. E essa condição de autônomo, quando você fala ali, em que ele
se ele está em várias plataformas, vai ser bloqueado, porque vai rejeitar várias corridas com relação ali a performance dele perante as plataformas. Mas é isso que efetivamente acontece. É essa a realidade que ele tem de escolher para quem é que ele vai trabalhar, muito embora exista esse ponto que vocês estão colocando de uma penalidade quando você deixa de atender determinados pré-requisitos que a plataforma lá te impõe, que não é o caso de todas elas no funcionamento, mas que, eu repito, conversas como essa daqui vai nos ajudar a aperfeiçoar esse modelo, porque é uma realidade nova que está imposta aqui no nosso Brasil e que é importante para vocês, motoristas, ter uma plataforma como alternativa. Se vai usar, se não vai trabalhar com ela, não vai, é uma escolha lá na frente, por várias circunstâncias que está lá. Agora, que nós precisamos, dentro daquilo que é possível, encontrar todos os aperfeiçoamentos e fazer esses aperfeiçoamentos, eu acho que isso é um papel que cabe às plataformas. A Itmove vem fazendo isso permanentemente. Nós temos negócios que a gente gera emprego dentro da realidade convencional do país. Sabemos que requisitos são esses com relação a que emprego e sabemos a diferenciação que existe nesse modelo de negócio e que a própria experiência nossa do mundo do emprego regular que nós temos em outras atividades, ela está embarcada nesse dia a dia nosso de busca de soluções e que, repito, saio daqui com essa compreensão clara pelo menos aqui eu tenho anotado 4 pontos que considerei aqui importantes para ser aperfeiçoado dentro da nossa plataforma e que nós vamos aumentar mais ainda a conversa com vocês que representam e que trabalham dentro da atividade, representando os motoristas aqui no dia a dia, porque tem muito que contribuir com essa melhoria dessa plataforma. Agora, é claro, e nós não podemos querer se enganar, que jamais se alcançará o mundo perfeito de uma relação dessa, porque não será possível. Mas eu tenho certeza que soluções intermediárias aqui, avanços disso aqui, nós temos condições de fazer e, repito, saio daqui com essas observações para que a gente continue avançando nessa melhoria dessa relação. Muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez, então, a oportunidade de estar aqui na Escola Judicial do TRT5. É uma satisfação e um grande orgulho estar aqui, poder colaborar com esse debate. Acho que a frase que eu deixei no final da apresentação se torna ainda mais relevante depois de tudo que foi exposto aqui. Nós estamos desenvolvendo tecnologias que nos permitem produzir mais, nos permitem produzir melhor, garantem melhor qualidade de vida, porém, nos parece que aplicamos essa tecnologia de maneira equivocada, porque o trabalho humano está cada vez sendo mais mecanizado, cada vez mais robotizado. A gente quer que o motorista siga especificamente aquela rota do aplicativo, a gente quer que o analista de crédito faça exatamente a mesma análise que o algoritmo faria. Falamos aqui até do caso das petições, né, os aplicativos que fazem petições. No caso da Estônia, por exemplo, nós já temos um software que faz o trabalho do juiz, casos de até 7.000 euros, envolvendo direitos patrimoniais, são julgados por aplicativo. Então, é uma realidade que vem para ficar. Essa realidade não pode impor ao ser humano a condição de mecanização do seu trabalho, a condição de robotização do seu trabalho. Ao mesmo tempo que também as empresas não podem humanizar o trabalho do robô. Quem liga para um call center hoje em dia é atendido por uma secretária eletrônica que tem voz humana e que até faz barulhinho de teclado no fundo para fingir que está digitando. E a sensação que você tem é que você está sendo atendido por uma pessoa. Então, os papéis estão absolutamente invertidos. Convoco Vossas Excelências à reflexão, porque o contrato de trabalho é um contrato de realidade e a gente tem que entender que essas inversões também acabam caindo aqui na mão de Vossas Excelências. Obrigado mais uma vez. Eu gostaria de renovar meu agradecimento. Mais uma vez, eu aprendi muito nesse tribunal. Acho esse espaço muito, muito democrático. Além disso, há uma intelectualidade muito reunida na magistratura trabalhista baiana,
eu sempre não só reconheci, porque o reconhecimento é pleno, mas com quem eu sempre tive proximidade, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu queria, só para encerrar, eu também tenho minhas dúvidas, a gente estava conversando aqui, sobre, por exemplo, os enquadramentos jurídicos prévios, né? Por exemplo, o cabimento de uma ação civil pública para o reconhecimento do vínculo de emprego em plataformas tecnológicas. Eu também tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque nós vamos ter, na verdade, situações fáticas muito distintas que vão estar ali contempladas. Bom, agora, sob a perspectiva, eu não sei se eu me fiz clara aqui, a subordinação algorítmica, ela é pericial. Ela é um matemático que te mostra que aquilo ali conforma a atividade humana. Agora, o Alain Supiot chama a atenção que, no mundo de hoje, nem qualquer autônomo é totalmente autônomo e nem todo subordinado é totalmente subordinado. Né? A autonomia o mito da liberdade foi comprado por nós de modo muito evidente, né? E tantos trabalhadores ficam falando, querendo eliminar o patrão para ter um trabalho autônomo, né? Pelo menos existem perspectivas emancipatórias, quanto, na verdade, a situação da subordinação hoje, dada a flexibilidade que nós temos na nossa legislação e no mundo, né? Tornam, na verdade, esses controles também bastante fluidos. Então, nós estamos com a vida de uma situação sempre de zona gris. Eu não sei se eu estou... Agora, a subordinação, que é normalmente o tema de debate, os argumentos dessas empresas, eles têm liberdade, eles podem ter vários vínculos, eles podem isso. Essa liberdade, ela é quimérica. Primeiro, porque eles não têm liberdade, uma vez contratando, por exemplo, adquirindo um veículo, pagando em parcela, eles não têm tanta liberdade, eles não podem organizar a jornada de qualquer maneira, eles vão ter que ter uma atividade rentável. Né? Em segundo lugar, porque a atividade meramente complementar a outra atividade é a situação excepcional, e nós sabemos, boa parte desses motoristas são profissionais e lançam-se diretamente nessas plataformas. Então, na verdade, o que eu acho que nós precisamos analisar, e com ponderação, né, é a presença dos pressupostos fáticos jurídicos, reconhecer a subordinação algorítmica e lutar por um mundo melhor. Quando eu falo em contenções, né, por exemplo, jornada de trabalho, né, salário mínimo horário, aviso prévio, não de 15 dias, 30 dias mais 3 por ano vinculado. Eu quero igualdade de condições entre os trabalhadores que têm modelo de emprego nesses modelos de negócio com os trabalhadores em geral. Claro que recebendo proporcionalmente a jornada executada, caso venha a ser aquele trabalhador que recebe número insuficientemente de horas, ou o tratamento da hora extra para aqueles que se lançam em jornadas exaustivas. E podemos mesmo, agora, para te dar uma resposta, dado o que nós temos hoje, se não for feito esse tipo de contenção, e ainda que se pague, eu não tenho dúvida que nós estamos caindo no trabalho em condições degradantes por excesso da jornada de trabalho, tal qual tipificado pelo artigo 430 do Código Penal. Então, nós temos hoje a escravidão por elementos digitais, ela se espraia para o mundo do trabalho, mas ela se espraia para a vida. Ela se espraia para a vida. E a gente estava acabando de conversar, né, Danilo? Eu acho que a gente também faz isso muito, joga bola aqui. Danilo me contou, eu não sabia disso, que foi recentemente inserido na lista no CID, na Codificação Brasileira, né, de Identificação de Doenças, internacional, a doença que chama nomofobia, que é a abstinência de redes sociais ou de vínculos com elementos tecnológicos, de TICs. Então, portanto, nós estamos caminhando para um mundo, né, que é um mundo, vamos dizer assim, aonde a quimera da liberdade, ela é, na verdade, uma forma de aprisionamento, um aprisionamento que cada vez mais nós estamos vivendo em glóbulos sociais, em bolhas de sociedade, né? E que a gente tem uma percepção da tecnologia numa perspectiva não só aplicada nessas situações concretas, mas nos tantos efeitos deletérios. Não estou falando que eu sou contra a tecnologia, não, gente. Só que tem que ter controle da automação. Então, pelo controle da automação, pela revisão do mandado de junção 718, que a gente pense em soluções ou contenções algoréticas, ou seja, utilize a matemática computacional com mecanismos de contenção e com aplicação
né, do exercício do direito, de exercício de direitos fundamentais e garantias legais, e, quando for o caso, aplicação dentro do modelo, inclusive de intermitência. Mas, em regra, inclusive, eu acho que nem caberia intermitência, porque essa coisa dele trabalhar para 5 ao mesmo tempo, isso não existe. Isso não existe. Normalmente, eles aderem a um tipo de plataforma só, né, até por conta desses sistemas ou mecanismos de metas ou mecanismos de integração daquele motorista à plataforma. Obrigada mais uma vez e boa tarde para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, ressaltar a importância de eventos como esse, que vem esclarecer, vem abrir, vem trazer pautas e temas que desconhecidos de vocês. Parabenizar, doutor Danilo, correto? Pela coragem de trazer pessoas que não são especialmente da área, aqui, que são as empresas, a categoria representada pelo sindicato, que, inclusive, só fazer uma pontuação ao Daí, da Itmov, que, para não conhecer o sindicato, só se não acompanhar jornadas de televisão, porque a gente está todos os dias na imprensa, todos os dias na rua, dando a cara, a gente conversa, teve até uma ação contra a Itmov no Carnaval, que a gente moveu, até porque, ou seja, mas não vem ao caso. Então, é o que eu falo, as empresas, a Itmov tem a oportunidade de se aproximar da categoria, de fazer o diferente, tá? E mais voltando para cá, agradecer a vocês. Vocês não têm noção o quanto isso é importante para a gente, o papel de vocês, não só na vida da categoria, o papel judiciário na vida da sociedade e dos cidadãos, porque há um atropelo em todas as áreas, aí eu falo de uma elite, uma elite que quer reter o capital financeiro mundial, de coisas aglomeradas, daquilo do conchavo das grandes corporações, mas é assunto para outro tema, mas, enfim, agradecer e só dizer, nós não queremos aqui, não estamos brigando aqui por vínculo empregatício, doutor. O que a gente está brigando aqui é pelo seguinte, que a empresa que se coloca na posição X, haja como X, mas que se a empresa não agir como X, agir como patrão, ela pague por se comportar como patrão, só para deixar isso bem colocado. A gente não tem nenhuma ação trabalhista nesse ponto aí. Agora a gente cobra que cada um seja visto da maneira que se coloca. Se é malfeitor, seja visto como malfeitor. Se não é, não seja. Então, muito obrigado, agradeço a todos. Gente, a minha aqui só resta primeiro agradecer a todos vocês que até essa hora aqui, 1h10, estão aqui participando desse debate. Agradecer a cada um de vocês, Ivandir, Odaí, Dani, Átila. Realmente eu saio aqui com aquela sensação de que vale a pena a gente buscar um modelo novo, um formato novo, porque tenho certeza absoluta que, no mínimo, quem sabe, aí no futuro, com uma dignidade maior para todo esse trabalho, qualquer tipo de trabalho, vocês possam se lembrar, quem sabe, que nesse 8º Encontro Estadual da Magistratura do Trabalho aqui, surgiu um canal de diálogo para que a gente possa, e eu acho que esse é o interesse comum de todos, tornar cada dia mais o trabalho algo mais digno para todo e qualquer cidadão. Muito obrigado, estou encerrado os trabalhos da manhã. Lembramos que o horário de retorno será às 14 horas, tá?